Eu nunca fui um homem muito religioso. Cresci ouvindo as histórias que os mais velhos contavam sobre a Quaresma, sobre como era um tempo de respeito, de penitência, de evitar certos comportamentos para não atrair o que não deve ser visto. Mas, como muitos jovens, eu ria dessas histórias. Achava que eram apenas velhas superstições para assustar crianças e manter os adultos na linha. Até aquela noite. Isso aconteceu há muitos anos, quando eu ainda morava em um pequeno vilarejo no interior. A cidade mais próxima ficava a quase 2 horas de estrada de terra, e por ali tudo era cercado por mato, trilhas antigas e casas afastadas umas das outras. A vida era simples, mas naquela época da Quaresma, um silêncio estranho tomava conta do vilarejo. O povo evitava sair depois do anoitecer, e os mais velhos ficavam mais supersticiosos do que nunca. Falavam sobre aparições, sobre sombras que espreitavam nas esquinas e sussurros trazidos pelo vento. Naquela noite, eu e meu amigo João resolvemos desafiar essas histórias. Era uma quinta-feira e já passava das 11 da noite quando saímos da casa de um vizinho depois de algumas cervejas e muitas risadas. A lua estava cheia, iluminando bem a estrada de terra que nos levaria para casa. O caminho passava por um pequeno bosque onde o vento fazia as árvores se mexerem de um jeito estranho, como se estivessem vivas. "Você acredita nessas coisas da Quaresma?" João perguntou, chutando uma pedra no caminho. Eu ri. "Claro que não. Isso é coisa para assustar criança." João concordou, mas eu percebi que ele estava nervoso. O vento começou a soprar mais forte, e por um instante, um cheiro estranho veio do meio das árvores. Um cheiro de coisa podre, de carne estragada. Olhei para João, e ele também percebeu. "Que cheiro é esse?" murmurei. Antes que ele pudesse responder, ouvimos um barulho. Passos. Mas não eram passos normais. Pareciam muitas patas, ou algo arrastando garras no chão de terra. O som vinha do meio do mato, e a primeira coisa que pensei foi que podia ser um cachorro grande, talvez um lobo, mas não havia lobos por ali. Então, nós vimos. Uma sombra enorme se moveu entre as árvores. Primeiro, era só um vulto, algo grande e esguio. Depois, olhos brilhantes apareceram no escuro, refletindo a luz da lua. Eram grandes demais e havia algo de errado naquilo. Meu corpo todo gelou. A coisa se moveu rápido, como se estivesse nos cercando, indo de uma árvore para outra sem fazer barulho. Era impossível que algo tão grande se movesse daquele jeito. "Vamos sair daqui?" João sussurrou, agarrando meu braço. Começamos a andar mais rápido, sem correr, porque algo dentro de mim dizia que correr era uma péssima ideia. Mas a coisa nos seguiu. Agora, o barulho era mais claro. Era como se fossem muitas vozes, sussurrando ao mesmo tempo, como se o próprio vento estivesse falando conosco. O cheiro de carne podre ficou mais forte. De repente, João parou e apontou para a frente. Havia algo no meio da estrada. Era um homem, ou pelo menos parecia um. Alto, magro demais, a pele pálida como um morto. Ele usava um chapéu velho e roupas rasgadas. Mas o pior era o rosto. Ou melhor, a falta dele. Onde deveria haver um rosto, havia apenas uma superfície lisa, sem olhos, sem boca. Meu coração disparou. Eu queria correr, gritar, mas minhas pernas não obedeciam. João agarrou meu braço e puxou, e só então conseguimos nos mover. Corremos sem olhar para trás, ouvindo aquele som horrível de passos e sussurros nos seguindo. O ar ficou pesado, como se algo estivesse nos puxando para trás. Quando finalmente chegamos na porta de casa, minha avó já estava lá, como se soubesse o que havia acontecido. Ela nos olhou e murmurou algo em guarani, depois pegou um punhado de sal e jogou na soleira da porta. "Entrem, agora." Entramos, e ela fechou a porta rapidamente. Ficamos ali, sentados na cozinha, sem falar nada, só ouvindo o vento lá fora. Mas dessa vez, o vento tinha um som diferente. Era um assobio, fino e longo. Na manhã seguinte, voltamos ao lugar onde tudo aconteceu. As pegadas estavam lá, mas não eram pegadas humanas. Eram marcas profundas no chão, como se algo grande e de muitas pernas tivesse passado por ali. Nunca mais duvidei das histórias da Quaresma. Nunca mais saí à noite nesse período, porque eu sei o que vi. Sei que tem coisas que não devem ser desafiadas, e sei que naquela noite algo nos seguiu, e talvez ainda esteja por aí, esperando. Na semana seguinte, ouvimos falar de outro caso. Um homem que saiu à noite para caçar e não voltou. Encontraram suas pegadas levando para dentro da mata, mas nenhuma saída.
apenas as mesmas marcas que vimos antes. Os mais velhos apenas balançaram a cabeça, murmurando que eles estavam rondando de novo. Dessa vez, eu acreditei, porque algo, naquela noite, nos observava e talvez nunca tenha ido embora.